Olá, amigos e amigas. JS Simplifica para vocês. Hoje, conforme combinado, vamos tratar de favorecimento pessoal positivado no artigo 348 do nosso belo Código Penal. Rubens, tamo juntos. O melhor advogado criminalista aí do Rio de Janeiro. Tamo juntos, irmão. Tamo juntos. Vamos esperar aí 2 minutinhos e vamos dar início à nossa live tratando de favorecimento pessoal. Tranquilo, meus amigos? Vamos que vamos aí tratarmos de muita doutrina, muita jurisprudência. Pegue o seu bloco de anotação e comecem a anotar que vai chover informação doutrinária e jurisprudencial. Tranquilo? Tudo bem, senhores? Tamo juntos. Ô, 0800. Ô, obrigado. Tamo juntos. É nós. Tamo juntos. Demorou, irmão. Obrigado pelo carinho. Tamo junto sempre. Bom, só um minutinho aí, senhores, para darmos início aí. Tranquilo? Tudo bem? Só um minutinho. Vamos dar início à nossa live de hoje. Vamos lá, então, dar início à nossa live de hoje. Bom, senhores, vamos tratar hoje de favorecimento pessoal. Primeira coisa que os senhores devem fazer é pegar o artigo 348 do nosso belo Código Penal. Tranquilo? Peguem aí o artigo 348 do Código Penal para que possamos juntos analisarmos aquilo que está positivado em nossa legislação. Tranquilo? Peguem aí o seu código, vai lá, senhores. Pega o seu código e vamos juntos. Oh, obrigado. Obrigado pelo carinho. Pegaram? Bora lá então. Bom, se vocês pegarem aí o artigo 348 do Código Penal, ele vai falar auxiliar-se à subtração, a subtrair-se da ação de autoridade pública autor de crime. Então, calma aí. O que o artigo 348 do Código Penal ele vai dizer? Auxiliar-se a subtrair-se a ação da autoridade pública autor de crime. O que é o favorecimento pessoal? Significa dizer o seguinte: eu, Jackson, vou prestar auxílio a Tício que praticou um roubo a se esconder da ação da autoridade policial. Então, calma aí. O favorecimento pessoal é quando eu apresto auxílio escondendo, ocultando um autor de um crime para que as autoridades não encontrem ele. Então, tome cuidado, porque inicialmente nós temos que nos atentarmos para o tipo penal incriminador. Por quê? Quando vocês pegam o artigo 348, ele fala auxiliar-se a subtrair-se da ação da autoridade pública autor de crime. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: eu vou prestar auxílio a alguém que praticou um crime a fugir da ação da autoridade pública, da autoridade policial. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender é o que é o favorecimento pessoal. E o favorecimento pessoal, de uma forma muito didática, de uma forma muito simples, eu digo para vocês que é simples. É eu, Jackson, por exemplo, Tício comete um crime. Ele comete um crime, vem até a mim e fala: pô, Jackson, deixa eu me esconder na sua casa. Ou seja, eu estou auxiliando Tício a subtrair-se, a se ocultar, a fugir da ação da autoridade policial. Sim, eu pratico o crime de favorecimento pessoal previsto no artigo 348 do nosso belo Código Penal. Tranquilo? Então, de uma forma muito simples, fizemos uma análise do artigo 348 do nosso belo Código Penal. O segundo ponto que eu quero que vocês se atentem é o seguinte: galera, vamos trabalhar com a literalidade da lei para mergulharmos na doutrina e jurisprudência. Por quê? Quando vocês pegam aí o artigo 348 do Código Penal, ele vai falar auxiliar-se a subtrair-se da ação da autoridade
pública, autor de crime. O que ele está dizendo é o seguinte, que eu, Jackson, vou prestar auxílio a uma pessoa que tenha praticado um crime anteriormente. Então, calma aí. Uma pessoa pratica um crime anteriormente e eu presto um auxílio a esta pessoa a ela fugir da ação pública, da ação policial. Jackson, mas aí é que tá. Quando ele fala autor de crime, nós temos que nos atentarmos é o seguinte. Eu posso dizer para vocês então o seguinte, por exemplo, Bruno comete uma contravenção penal. Vem até a minha casa e fala, Jackson, deixa eu me esconder na sua casa que eu pratiquei uma contravenção penal. Eu escondo ele para que a autoridade policial não encontre ele. Pergunto para os senhores, isso caracteriza um favorecimento pessoal? Não. Por quê? Porque o artigo 348 do Código Penal, ele só vai punir o agente que auxiliar aquele infrator que praticou um crime anteriormente. Então, se uma pessoa pratica uma contravenção penal e pede ajuda para você ocultar ele, e você oculta, isso é um fato atípico de crime de favorecimento pessoal. Por quê? Por conta do princípio da legalidade. Princípio da legalidade, eu tenho que trabalhar com aquilo que está expresso. E o artigo 348 do nosso belo Código Penal, ele fala auxiliar-se a subtrair-se da ação pública autor de crime. Então, logo, eu não posso dizer para os senhores que eu posso ler crime e contravenção penal. Não, senhor. Eu só posso ler crime. Então, aquela pessoa que anteriormente pratica uma contravenção penal e posteriormente pede para eu ocultar ele na minha casa, para ele fugir da ação policial, eu não pratico crime de favorecimento pessoal. Agora, Tício vai lá e comete um crime de furto hoje. Amanhã ele bate na minha casa e fala, Jackson, me ajuda, deixa eu me esconder na sua casa. Eu escondo, eu pratico crime de favorecimento pessoal. Por quê? Porque o artigo 348 do Código Penal, ele pune aquela pessoa que presta auxílio para o infrator fugir da ação policial. Então, cuidado, o favorecimento pessoal não pune se você auxiliar alguém a fugir de uma ação policial que tenha praticado uma contravenção penal. Ele só vai punir se você praticou um crime. Cuidado com isso, isso despenca em prova. E o pior, as pessoas erram isso constantemente. Tranquilo, senhores? Tudo bem? O terceiro detalhe que nós temos que nos atentarmos lá no artigo 348 do Código Penal é o seguinte, galera. Se vocês pegarem aí o 348 do Código Penal, ele vai falar auxiliar-se a subtrair-se da ação da autoridade pública autor de crime. Note, o que é um autor de um crime e o que é um partícipe. Galera, autor de um crime é aquela pessoa que pratica o núcleo do tipo. É aquela pessoa que pratica o verbo do crime. Jackson, como assim? Por exemplo, eu estou aqui fazendo uma live para os senhores. Vamos imaginar que uma pessoa adentra ao meu escritório agora e dispara contra mim vários tiros, me levando a óbito. Essa pessoa é a autora do crime de homicídio. Tá claro? Quem é partícipe? Partícipe de um crime, ele não realiza a conduta, o verbo do crime. Ele colabora para o crime de forma indireta ou acessória, como a doutrina classifica. Ou seja, ele colabora para o crime induzindo, instigando ou auxiliando. Induzindo, instigando ou auxiliando. Por exemplo, Tício falou, vou matar o Jackson. Vou matar o Jackson. Aí Mévio chega para ele e fala, mata mesmo, o Jackson tem que morrer. Tire a caixa craniana dele, só dá tiro na caixa craniana. Ele vem aqui e me mata. Percebam, o Mévio, que falou para ele vir me matar, que eu tinha que morrer mesmo, ele é partícipe desse crime. Só que então nós entendemos o seguinte, autor é aquele que realiza o verbo do crime. É aquele que realiza o verbo do crime, tá claro? Partícipe é aquele que contribui para o crime de forma indireta ou acessória. Tranquilo? Aí vem a grande pergunta. O crime de favorecimento pessoal pune
somente o autor de crime antecedente, só pune aquela pessoa que deu auxílio ao autor de crime antecedente, ou ele vai punir também você, se você der auxílio para o partícipe de um crime antecedente. Por exemplo, A e B. A chega para B e fala: estou pensando em furtar Mévio. B fala: furte mesmo. Ele furtou. Os dois vêm até a mim e falam assim no outro dia: Jackson, deixa eu me esconder na sua casa. A pergunta que não quer calar: caracteriza favorecimento pessoal eu ocultar, esconder essas duas pessoas, aquele que praticou a ação, que foi autor do crime de furto, e aquele que foi partícipe? Bom, o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte: pode ficar caracterizado o crime de favorecimento pessoal quando você dá auxílio a um autor de um crime anterior e um partícipe de um crime anterior. Galera, nós temos que nos atentarmos aqui para a seguinte informação. Se vocês pegarem o artigo 348 do Código Penal, a literalidade da lei, auxiliar-se a subtrair-se da ação da autoridade pública, autor de crime. Seguindo o princípio da legalidade, nós entendemos que só vai ficar caracterizado o favorecimento pessoal quando eu prestar auxílio a um autor de um crime anteriormente praticado. Tá claro? Só que aí prevalece na doutrina o seguinte: anote isso no seu caderno, fica caracterizado o crime de favorecimento pessoal você prestar auxílio a autor ou partícipe de crime antecedente. Galera, olha a informação que eu tô passando para vocês. Olha o que eu tô dizendo para vocês. Por exemplo, Mévio vai praticar um crime de furto. E Tício fala para ele: furta mesmo, o negócio é praticar furto. Mévio vai lá e furta. A pergunta que não quer calar: o Mévio, vem até a mim e fala: Jackson, deixa eu me esconder na sua casa. Eu escondo. O Tício também vem se esconder na minha casa. Ou seja, eu estou prestando auxílio a um autor e a um partícipe de um crime a fugir da ação da autoridade policial? Sim, eu, Jackson, pratico o crime do artigo 348 do Código Penal. Por quê? Prevalece na doutrina majoritária que o crime de favorecimento pessoal fica caracterizado quando uma pessoa é autora de um crime antecedente ou partícipe de um crime antecedente. Se eu presto auxílio para essas pessoas, significa dizer que eu vou cometer o crime de favorecimento pessoal. Então, galera, anote no seu caderno que essa informação você não encontra na literalidade da lei. Por quê? Aqui é entendimento doutrinário e jurisprudencial. Qual é o entendimento que você deve anotar no seu caderno? Que irá responder pelo crime de favorecimento pessoal aquele que presta auxílio a um autor ou um partícipe de um crime antecedente. Tá claro, senhores? Tudo bem? Esse é o terceiro ponto que eu queria analisar com vocês. Agora, eu tenho um quarto ponto a ser interpretado com os senhores. Qual é o quarto ponto, Jackson? Galera, tome cuidado. Por quê? Só vai ficar caracterizado o crime de favorecimento pessoal quando você prestar auxílio para um autor de crime após o crime estar consumado. Jackson, não entendi. Só vai ficar caracterizado o crime de favorecimento pessoal do artigo 348 do Código Penal se você prestar auxílio após o crime anteriormente praticado por ele está o quê? Está consumado. Tamo juntos. Damasceno, é nóis. Ou seja, temos que compreender o seguinte: o favorecimento pessoal quando ele vai ficar caracterizado? Quando eu presto auxílio a um autor de um crime antecedente a fugir da ação policial.
da ação da autoridade pública. Só que aí vem um grande detalhe. Aí a prova faz a pegadinha que o aluno erra. Qual é a pegadinha? Imagine que hoje eu chego para o Arthur, o Damasceno, que é o cara de direito constitucional, eu chego para o Arthur e falo o seguinte: Arthur, vamos fazer o seguinte aqui. Eu tô a fim de praticar um furto. Só que eu não sei onde eu vou guardar esse material que eu desejo furtar. E eu também sei lá, não sei o que eu faço. O Arthur chega para mim e fala assim: Jackson, furta, subtraia mesmo, que qualquer coisa, tu fica lá na minha casa, se a polícia vier. Ou seja, antes de eu praticar o fato, o Arthur chega para mim e fala para eu furtar mesmo, que depois eu posso ficar dentro da casa dele. Percebam, eu cometi o crime de furto. Depois que eu cometo o crime de furto, eu bato na casa do Arthur e peço para eu ficar na casa dele. Eu, Jackson, cometo o crime de furto. O Arthur não vai responder por favorecimento pessoal. O Arthur, ele é partícipe do crime de furto praticado pelo Jackson. Por quê? Porque ele reforça uma ideia já existente antes de eu praticar aquele delito anteriormente que eu desejava. Então, neste momento, o Arthur não responde por favorecimento pessoal. O Arthur responde pelo crime de furto como partícipe e eu como autor. Então, o que você deve anotar no seu bloco de anotação é o seguinte, que para a caracterização do favorecimento pessoal, é necessário que o auxílio venha ocorrer após o crime anteriormente estar consumado. Por exemplo, eu cometo um furto hoje, amanhã a polícia tá atrás de mim, vou até a casa do Arthur. Arthur, deixa eu me esconder na tua casa aí. A polícia tá atrás de mim. Ele deixa. Percebam, ele prestou auxílio ao Jackson para que o Jackson venha fugir da empreitada da ação policial após o crime de furto estar consumado? Sim, porque de acordo com a súmula do STJ 582, o crime de roubo, o crime de furto, se consuma com a inversão da res furtiva. Então eu pratico a subtração, depois que o crime está consumado, eu procuro ele para eu me esconder na casa dele. Então cuidado com isso, anote no seu caderno que para o crime de favorecimento pessoal estar caracterizado, é necessário que o crime anteriormente venha estar consumado. Então ele tem que auxiliar após o crime anteriormente estar consumado. Tá claro, senhores? Tudo bem? Entender esse quarto ponto? Galera, agora eu tenho um quinto ponto a ser explorado com vocês. E esse quinto ponto, nós não vamos encontrar no código. Nós vamos encontrar na doutrina, porque quem discute este tema é a doutrina. Então, você que está anotando aí, você que está com seu bloco de anotações, fique ligado agora para esta informação que eu vou passar para os senhores, que nós só vamos encontrar na doutrina. Tranquilo? Galera, a informação é o seguinte. Primeiro ponto, prevalece na doutrina. Se em relação ao fato anterior existir uma causa de exclusão da ilicitude, não há que se falar em favorecimento pessoal. Jackson, não entendi. Se em relação ao fato anteriormente praticado ficar caracterizado uma excludente de ilicitude, não há que se falar em favorecimento pessoal? Não há que se falar em favorecimento pessoal. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: excludente de ilicitude são aquelas previstas no artigo 23 do Código Penal, que diz assim: não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. O que isso significa dizer? Significa dizer o seguinte, que, por exemplo, vamos imaginar que Tício, policial, repele uma injusta agressão. E, usando dos meios moderado, né, ele acaba matando o infrator. Ele está cobertado por uma legítima defesa, por uma excludente de ilicitude. Mesmo ele agindo em legítima defesa, ele me procura e fala: Jackson, deixa eu me esconder na sua casa porque eu tô com medo da polícia me prender. Percebam,
O fato anteriormente praticado por ele está ligado a uma causa de exclusão da ilicitude. Sim, legítima defesa. Percebam que eu, Jackson, não pratico favorecimento pessoal. Por quê? Porque quando o fato anteriormente praticado estiver ligado a uma causa de exclusão da ilicitude, não há que se falar em favorecimento pessoal. Cuidado com isso em prova. Segundo ponto que eu tenho para lhe dizer: quando o fato anteriormente praticado pelo agente estiver ligado a uma causa de exclusão da culpabilidade, não há que se falar em favorecimento pessoal. Jackson, me dê um exemplo. Te dou um exemplo. Artigo 27 do Código Penal diz assim: os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeito às normas especiais da Lei 8.069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: menor não pratica crime. Menor pratica ato infracional análogo a crime. Você não pode falar que um menor ele matou, que um menor ele roubou. Você tem que falar que o menor praticou um ato infracional análogo a um homicídio, análogo a um roubo, análogo a um furto. Tá claro? Tudo bem? Perfeito. O que acontece? Prevalece na doutrina se, por exemplo, imagine que um menor praticou um fato análogo a um crime de furto. Furtou alguém. E a polícia tá na captura dele, tá buscando ele, tá tentando encontrar ele. Ele vem até a minha casa e pede o quê? E pede para eu manter ele ali por um tempo para a polícia não achar ele. Percebam? Tranquilo? Neste exato momento, eu boto ele na minha casa. Eu boto ele na minha casa. Tranquilo? Eu coloco ele na minha casa. Neste caso, vamos imaginar que depois de alguns dias a polícia encontra ele na minha casa. Eu, Jackson, pratico favorecimento pessoal. Digo para os senhores que prevalece na doutrina que, se o fato anteriormente praticado estiver ligado a uma causa de exclusão da culpabilidade, não há que se falar em favorecimento pessoal. Então, neste caso, eu, Jackson, não pratico favorecimento pessoal. Por quê? Porque o menor de 18 anos é uma causa de exclusão da culpabilidade. Ele é inimputável, que exclui a culpabilidade de um crime. Então, cuidado com isso. A doutrina diz que, se o fato anteriormente praticado estiver ligado à ilicitude, estiver ligado à culpabilidade, estiver ligado a uma causa de exclusão, uma causa de extinção da punibilidade, também não caracteriza o crime de favorecimento pessoal. Jackson, não entendi. Me explica? Sim. Imagine que hoje Tício praticou um crime de furto. O Arthur praticou um crime de furto. Tranquilo? E aí ele pratica um crime de furto hoje, porém, ele pede para se esconder na minha casa amanhã. E eu escondo ele. Só que o que acontece, galera? Quando ele pede para eu esconder ele na minha casa, o que ocorre? 2 dias depois, o crime de furto, surge uma lei posterior que descriminaliza o crime de furto, ou seja, não existe mais o crime de furto. Percebam, eu, Jackson, não cometo crime de favorecimento pessoal. Por quê? Prevalece na doutrina que, se o fato anteriormente praticado estiver relação com uma causa de extinção da punibilidade, não há que se falar em favorecimento pessoal. Tá claro? Jackson, qual é o quarto ponto ligado a esse quinto ponto que nós temos que analisarmos? O seguinte ponto. Galera, se o fato anteriormente praticado estiver ligado a uma escusa absolutória. Galera, escusa absolutória, nós temos a escusa absolutória no artigo 181 do Código Penal. Escusa absolutória, por exemplo, cônjuge contra cônjuge. Se o marido furta a mulher, a mulher furta o marido. Por exemplo, a mulher foi lá e furtou o marido. Isso é fato típico de furto, sim. Porém, isso é uma escusa absolutória. Por quê? Porque o legislador entende que, neste caso, não há que se falar em crime, vai ser isento de pena. Eles são isentos de pena. Então, imagina que Maria furta Mévio, seu marido. E ela vai lá e vem até o Jackson e fala: Jackson, deixa eu me esconder na sua casa que eu furtei o meu marido. Eu vou lá e escondo ela na minha casa. Percebam, o fato praticado por ela tem como natureza jurídica o quê? Isento de pena. Uma escusa absolutória do artigo 181 do nosso belo Código Penal. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que
prevalece na doutrina majoritária que, caso os fatos anteriormente praticados pelo agente estiver ligado a uma causa de exclusão de ilicitude, culpabilidade, extinção da punibilidade, escusa absolutória, não há que se falar em favorecimento pessoal. Tá claro? Galera, o sexto ponto que nós temos que analisar é a consumação do crime de favorecimento pessoal. Jackson, quando que o crime de favorecimento pessoal ele vai se consumar? Simples, ele é um crime o quê? Ele é um crime material. Por que, que ele é um crime material? Porque ele vai se consumar após você prestar o auxílio ao autor de um fato criminoso e ele conseguir fugir da ação da autoridade policial. Então, por exemplo, eu procuro o Mévio e Mévio, eu cometi um crime hoje, sei lá, de roubo, procurei Mévio e falei, Mévio, deixa eu me esconder na sua casa. O Mévio fala, tranquilo, Jacques, pode se esconder aqui. No momento em que ele me esconde na casa dele, ele está praticando o crime de favorecimento pessoal. Por quê? Porque ele está prestando auxílio para que eu venha subtrair-se da ação da autoridade pública, autor de um fato criminoso? Sim, favorecimento pessoal. Tá claro? Tranquilo, senhores? Quando eu terminar todas as análises, eu respondo as perguntas para eu não perder o raciocínio. Tranquilo? Então, a consumação, quando o autor conseguir subtrair-se da ação da autoridade policial. Tranquilo? O sétimo ponto e o último ponto a ser analisado é o seguinte. Galera, aqui tem que tomar cuidado com o artigo 348, parágrafo 2º do nosso belo Código Penal. Por quê? Se vocês pegarem o artigo 348, parágrafo 2º do nosso belo Código Penal, ele vai dizer pra gente o seguinte: se quem prestar auxílio for o cônjuge, o ascendente, o descendente, o irmão, o CAD, eles serão isentos de pena. Então, calma aí. Se eu cometo um crime e eu, Jackson, cometi um crime, fui até a casa da minha irmã Diana e falei, Diana, deixa eu me esconder na sua casa. Ela me esconde na casa dela e a polícia descobre posteriormente. Percebam que ela não comete crime, ela está isento de pena. Porque quando o auxílio for prestado pelo CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, galera, não há que se falar em crime em favorecimento pessoal. Ou, por exemplo, imagine que eu, Jackson, cometi um crime e procurei meu cônjuge, minha cônjuge. Pô, deixa eu me esconder na sua casa. Neste exato momento, ela me esconde. Posteriormente, a polícia descobre. Ela não comete o crime de favorecimento pessoal. Por quê? Porque o artigo 348, parágrafo 2º do nosso belo Código Penal, ele prevê o quê? Ele diz que se o auxílio for prestado por cônjuge, ascendente, descendente, irmão, ele estará isento de pena. Isento de pena. Tá claro, senhores? Isso é uma causa de isento de pena o quê? Pessoal. O professor Guilherme de Souza Nucci e o professor César Roberto Bittencourt trata sobre esse tema. Quando o auxílio for prestado por cônjuge, ascendente, descendente, irmão, eles estarão isentos de pena. É uma causa pessoal de isenção de pena que o artigo 348, parágrafo 2º, ele trata como natureza jurídica de escusa absolutória. Tá claro, senhores? Tudo bem? Entenderam? Eram esses pontos que eu queria analisar com vocês. Agora vamos lá. Dúvidas, perguntas sobre o tema? Se tiverem perguntas, fala aí que eu tô aqui para esclarecer todos os pontos que vocês ficaram com ponto de interrogação aí. Vai lá, falam comigo. Se não tem dúvida, mande aí positividade para a nossa live. E aí, senhores? Dúvidas? Perguntas? Ninguém tem dúvida? Ninguém tem pergunta? Pô, então significa dizer que a live está sensacional e vocês entenderam todos os pontos que eu tinha que analisar com vocês quanto ao favorecimento pessoal. Artigo 348 do nosso belo Código Penal. Tranquilo, senhores? Tudo bem?
Ninguém tem dúvida? Ninguém tem pergunta? Se não tem dúvidas, tem dívidas intelectuais. Não há responsabilidade criminal? Não. Não há responsabilidade criminal se for o auxílio prestado por CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, é isento de pena. Não há que se falar no artigo 348 do Código Penal, não, Elaine. Não há que se falar. O artigo 348 do Código Penal está isento. Não se aplica. Tranquilo? Então, cuidado. Se a escusa for prestada por cônjuge, ascendente, descendente, irmão, por um dos três, ele está isento de pena. Não caracteriza o artigo 348 do nosso belo Código Penal. Não vai caracterizar. Tudo bem? Tranquilo? Foi? Mais alguma dúvida? Show? Tranquilo, senhores? Se não tem dúvidas, tem dívidas. Fiquem tranquilos que eu vou salvar a nossa live aqui também vai ficar disponível lá no nosso YouTube. Tranquilo? Galera, neste exato momento, termino com os senhores a nossa live de hoje, porém, não posso deixar de falar com os senhores da nossa comunidade Simplifix. Galera, a nossa comunidade Simplifix, ela é simplesmente sensacional, onde eu analiso direito penal, processo penal e leis extravagantes do zero, senhores. Eu analiso direito penal, processo penal e leis extravagantes. Seja para qual for o concurso que você está estudando, você tem que fazer parte desta comunidade. Nesta comunidade, eu analiso direito penal, processo penal e leis extravagantes, inserindo semanalmente conteúdos sobre essa matéria, analisando literalidade da lei com muita doutrina e jurisprudência. E os senhores da nossa comunidade vai pagar uma taxa mensal de R$ 20,98. Então você que deseja gabaritar penal, processo penal, leis extravagantes, que está cansado de ser atropelado pelas bancas em direito penal, processo penal e leis extravagantes, venha para a comunidade Simplifix, acesse o link na minha bio e vamos juntos gabaritar direito penal, processo penal e legislação extravagante. Semana que vem estamos de volta aqui com uma nova live. Se inscreva também lá no meu canal no YouTube, que eu disponibilizo material para os senhores. Tranquilo? Um grande abraço, fiquem com Deus, tamo juntos, até a próxima, se Deus quiser, senhores. Tamo juntos.